Se você quiser mudar a história da sua vida, se você veio cheio de problemas e complexidades e quer aprender com Jabes, deixa eu te dizer, tira as ciências humanas da sua vida, tira essa psicologia barata. E sabe o que está vindo? Nós queremos usar recursos humanos dentro da igreja. Queremos consultar o Espírito Santo, mas aos gurus das ciências sociais. Quando eu coloco a psicologia, o humanismo secular, essa filosofia barata, mundana, que está entrando na igreja. Você vai participar de congresso de igreja neopentecostal, você tem que fazer encontro. Nesses encontros fazem regressão. Você tem que pedir perdão desde quando era bebê. Você tem que perdoar até Deus. Você vai lá e não pode falar o que aconteceu. Não pode. Por que não? Somos filhos da luz. Deus é luz. Fazemos tudo às claras. Você tem que escrever os seus problemas num papel. E à noite acende uma fogueira e todo mundo queima a fogueira. Queima o papel na fogueira. E o fogo levanta aqui. O que é isso? Técnica oriental. Seishonoe. Budismo. Dentro da igreja, crente usando isso aí. Sabe o que é isso? É falta de orar, é falta de jejuar, é falta de sangrar os joelhos. É um caminho mais fácil, é um caminho que não tem vale, é um caminho que não tem prova. Queremos entremeter no meio evangélico essa cultura humanista. E por que eu não posso conciliar o Deus de Israel com um psicólogo, com as ciências sociais, com as ciências humanas? Porque o Deus de Israel é suficiente. Porque o Deus de Israel é onipotente. Porque o Deus de Israel é onisciente. Porque o Deus de Israel é onipresente. Ele não precisa da medicina alternativa. Ele não precisa do reiki, da acupuntura. Ele não precisa da filosofia. Ele não precisa de Freud, de Lacan. Ele não precisa. Ele tem toda a resposta que o homem necessita. Quando eu apelo para outra forma, eu estou dizendo que ele não é suficiente. Eu estou dizendo que ele não é capaz. E nós estamos no mesmo caminho. Deus virou um acessório da nossa vida. Deus virou um item. Deus virou um objeto secundário. A pessoa de Jesus Cristo é muito mais para nós um Marte do que um Salvador, um Redentor, do que o Verbo de Deus, do que aquele que sustenta todas as coisas, do que aquele que era desde o princípio. A Bíblia diz que Jabes invocou Deus de Israel. A Bíblia é clara, a Bíblia fez questão de colocar. Jabes não invocou somente a Deus. Jabes não invocou qualquer Deus. Jabes não invocou qualquer Senhor. Ele invocou o Deus de Israel. Porque Deuteronômio diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Jabes não consultou qualquer entidade. Jabes não foi a qualquer estranho. Não foi a qualquer divindade. Jabes invocou o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? O Deus que apareceu a Moisés no Monte Sinai. O Deus que fazia a sarça arder, mas não se consumia. O Deus de Israel. Qual o nome dele? Quando Moisés desce para ir a Faraó: se eu for a Faraó e eu digo, quem me mandou? Deus responde para ele: diga a ele, Moisés, eu sou o que mandou. Eu sou o que sou, o único e verdadeiro Deus. Que Deus é esse? O Deus Jeová. Não entendemos que Deus é autossuficiente. Não entendemos que Deus tem a resposta para todos os problemas. Quando você vai a Deus, Deus faz a obra completa. Você não pode procurar outra fonte. Você não pode dividir Deus com ninguém. Você não pode fugir da realidade. Só Ele tem a cura para a tua vida. Só o Deus de Israel pode curar. É porque não temos entendimento quem é o Deus de Israel. Mas Paulo ilustra ele perfeitamente em Romanos 11, quando diz: escute a declaração de Paulo para saber quem é o Deus que você adora. Quando ele diz:
Ó profundidade das riquezas, tanto das ciências como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que depois possa lhe retribuir? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias, pois a Ele eternamente, amém. A Ele seja a glória.